continuando o nosso percurso histórico da psicologia no Brasil, agora nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a psicologia e a educação, como que os conhecimentos em psicologia passam a ser produzidos em instituições educacionais. Este momento que nós vamos conversar agora refere-se ao século XX e, como já vinha acontecendo desde o século XIX, um maior desenvolvimento urbano e industrial. Com o maior desenvolvimento urbano e industrial, passa a ter uma maior exigência, do que as pessoas precisam conhecer, de que saberes elas precisam dominar para trabalhar. E aí começa a ter maior importância para a formação, em articulação com as demandas do trabalho nas indústrias, uma necessidade maior de que as pessoas se preparem, se formem, tenham essa trajetória educacional para preparar para o trabalho. E então são criados nas instituições de ensino, nas escolas, os laboratórios de psicologia. O que os laboratórios de psicologia vão estudar? Deixa eu colocar para... Os laboratórios de psicologia vão estudar a inteligência e olha, lá vem o olhar crítico de novo, porque a inteligência na época era considerada como se fosse uma coisa pronta, dada na natureza de cada pessoa. Então, a pessoa era inteligente ou não era? Era menos inteligente, tinha uma inteligência menos capaz. E isso era como um carimbo, se a pessoa era considerada não inteligente. Hoje a gente sabe que a inteligência se expressa de múltiplas formas e tem a ver com processos. Mas na época, muito dos estudos sobre inteligência era para dizer sim ou não, apto ou não, capaz ou não. Os estudos de psicologia era essa a demanda. Lembra que essa é uma pergunta que vai acompanhar a gente? A serviço de que estão os conhecimentos psicológicos? Então, a serviço de que estão os laboratórios investigando a inteligência? Dizer quem é inteligente ou não para trabalhar aonde? As relações entre a produção escolar e o meio social da criança. Que hoje a gente sabe que essas relações é muito importante olhar para o contexto social e histórico. Mas na época havia uma ideia um pouco determinista de definir. Se a pessoa cresce num meio social pobre, cresce num meio social com vulnerabilidade, isso seria a causa dos problemas escolares. E a gente sabe que não é verdade, Mas muito do conhecimento estava sendo produzido para naturalizar uma determinada lógica, uma determinada ordem social. Então, havia uma naturalização, como se o meio social explicasse as dificuldades escolares. Relações entre inteligência e vocabulário, a orientação profissional, que na época era bem forte uma ideia da pessoa certa no cargo certo. Hoje a gente sabe como são muitas as possibilidades de trajetória profissional. Mas na época tinha uma ideia bastante determinista, causal, de quem é capaz ou não, quem é certo ou não, quem é dotado ou não, e assim por diante. Estudo sobre a personalidade, sobre a memória, sobre a aprendizagem. Aí a gente sai um pouco do campo da preparação do trabalho e entra no campo do estudo do desenvolvimento. E vai surgindo uma pergunta interessante aí. Em vez da gente olhar causas, olhar como que nós podemos promover condições melhores para o desenvolvimento, A motricidade, o julgamento moral. E foi nessa época que foram formulados muitos dos testes de inteligência e aptidão. Tinha essa demanda de que a psicologia testasse. E hoje, o processo de avaliação psicológica é um processo longo, complexo, que considera vários fatores, considera o contexto, considera singularidades, mas na época tinha muito uma ideia de testar para responder sim ou não, inteligente ou não, capaz ou não. Por isso é importante a gente ter um olhar crítico.
um olhar crítico, mas também pensar que é aí que está uma semente, né? Até para essas questões começarem a ser estudadas, para a concepção sobre essas questões se transformarem, para a gente chegar no olhar que nós temos hoje, né? Então, pensando nessa relação da psicologia com as instituições educacionais, a gente reconhece que a conquista da autonomia pela psicologia no Brasil teve na educação um dos mais importantes fundamentos para sua realização. Se hoje a psicologia é uma profissão independente, se hoje a psicologia é um campo do conhecimento científico independente, se hoje nós temos autonomia como ciência e profissão, isso tem muito a ver das relações entre psicologia e educação. As transformações históricas da sociedade brasileira impuseram uma maior preocupação com as questões educacionais, com a problemática pedagógica. A pedagogia, as questões pedagógicas se tornam mais importantes e aí convocam os conhecimentos psicológicos para poder se aprofundar nessas questões. A psicologia tornou-se necessária, então, como uma ciência básica e instrumental para a pedagogia. Teve uma relação muito próxima com a medicina e agora uma relação ainda mais próxima, né? Vendo como um fundamento da pedagogia. Então, aqui a Mitsuko Antunes diz: a educação foi, sobretudo nas décadas iniciais do século XX, fundamental para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Foi ela a principal base sobre a qual a psicologia emergiu na condição de ciência, tendo sido por seu intermédio que, em grande parte, os conhecimentos produzidos na Europa e nos Estados Unidos chegaram ao Brasil. E por suas características, foi no seu interior que, mais claramente, a psicologia revelou-se na sua autonomia teórica e prática. Então, a psicologia, sendo considerado um importante fundamento, uma importante base para a educação, para a pedagogia, e um instrumento necessário para a educação e para a pedagogia, ela começa a se destacar como área do conhecimento científico e começa a ter mais espaço como área da atuação. Então, aqui também são imagens do livro dos 50 anos do Conselho, né? E a psicologia ganhando autonomia. Aqui é uma segunda capa do teste individual de inteligência, né? Que era algo feito, teste de inteligência. Na segunda imagem, alunas de uma escola normal em regime de internato exclusivamente para garotas. Na terceira imagem, a fachada do Pedagogium, do Rio de Janeiro. E a última, sala de aula de garotos da Escola Caetano de Campos. Então, uma escola para garotas, uma escola para garotos. Nessa época, a psicologia passa a ser valorizada como uma área que pode auxiliar, fundamentar e instrumentalizar os conhecimentos pedagógicos. Então, a relação entre psicologia e educação, entre psicologia e pedagogia, foi muito importante para a história da psicologia no Brasil.